Olá, queridos alunos da Mentoria em Vitória Financeira. Chegamos na nossa 9ª aula desse conteúdo de 12 aulas, desse pacote de mentoria em Vitória Financeira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maldições. Como nós adquirimos maldições ao longo do tempo. Essa aula está sendo gravada no dia 13 de junho de 2023 e nós temos alguns alunos que estão assistindo a aula ao vivo por um link privado do YouTube. Deixa eu citar o nome deles, para fazer menção a cada um deles, pelo esforço deles estarem aqui ao vivo. A Carol, a Fernanda, a Francine, a Priscila, a Ângela, a Lana, o Jairo. Quem mais está aqui? Acho que Fernanda já falei, né? E mais alguns outros que vão entrando à medida que a aula vai acontecendo. Muito obrigado de coração por cada um de vocês que estão assistindo essa aula ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como adquirimos maldições ao longo da vida. Não é que a gente quer adquirir, tá bom? É entender os fatores que nos fizeram ter maldições financeiras ao longo da vida e como se livrar disso. Isso é muito importante. Tá? Para começar, eu preciso fazer menção aqui ao contexto, ao conhecimento, ao conteúdo de que eu ensinei na Semana da Libertação, que vocês têm acesso, né? Que é uma playlist aqui do YouTube. Na verdade, não, ela está no meu site, na plataforma, vocês têm acesso a isso. Eu expliquei que maldição, a gente acaba sempre pensando que maldição é o que manda a pessoa para o inferno, tá? Porque ela é uma palavra muito pesada. A gente vai ter que desconstruir um pouquinho esses termos agora. Pense comigo, né? Se eu falar assim, esse camarada é um maldito, automaticamente eu estou mandando ele para o inferno. Eu estou dizendo que ele está longe de Deus, que ele está longe da graça salvadora. Ele é um maldito. Então, para muitas pessoas, quando a gente fala de maldição, nós estamos falando especificamente do ímpio, daquele que não tem Deus no coração, ok? Só que se nós formos pensar de forma mais técnica, a maldição ela é o oposto da bênção. Ela é a oposição à bênção. Então, a gente tem que entender que talvez a pessoa esteja salva, porque ele não é um pecador, sempre lembrando, né? O que nos torna salvos é a nossa proximidade a Deus. Quanto mais perto de Deus, maior é a garantia da nossa salvação. Tudo bem, então esse é o primeiro passo. E o que me deixa perto de Deus? Santidade. Deus é um Deus santo e ele precisa que as pessoas que se aproximem dele sejam santos, que o adorem, sejam adoradores, que mudem os seus caminhos, que se convertam dos seus caminhos. Então, se eu me converti dos meus caminhos, se eu paro de pecar, luto contra a minha carnalidade, luto contra a minha humanidade, nego a mim mesmo. O próprio Cristo disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, é um caminho de autonegação, não é um caminho de autoaceitação, tá? O que estão pregando as igrejas hoje, a autoaceitação, elas têm que se aceitar como você é, porque Deus te ama como você é. Isso é uma mentira do diabo que estão pregando aí. Você tem que se negar. Não é interessante você ser você. Eu falo por mim, tá? Eu, Carlo, eu não tenho nada de interessante para entregar para Cristo. Eu preciso negar 100% quem eu sou. Então, isso aqui me faz ser santo, me aproxima de Deus e eu vou ser salvo. Ok. Então, salvação é proximidade com Deus. Concordo. Para eu estar próximo de Deus, eu preciso negar a mim mesmo, tomar minha cruz, seguir a Cristo, santificar minha vida o máximo que eu puder. O máximo possível. Concordo. Ok. Então, e um cara que está assim, nesse palco, né, de santidade, de autonegação, de caminhar seguindo a Cristo, carregando sua cruz, ele ainda assim consegue ser um maldito? Na léxica da palavra, o ser maldito significa que é o oposto ao ser bendito. Porque a maldição é o antônimo da bênção. São termos antagônicos, né? São termos discrepantes, são termos diferentes, distintos, opostos entre si. Então, se o maldito ele é o oposto do bendito, então a gente entende também que o termo bendito pode ser ocasional. Não é? Pode ser um adjetivo. Não significa que se eu falar para ele assim, bendita a hora que você apareceu aqui, falar para um amigo, né? Você me salvou, eu estava aí precisando de um encanador, e você é encanador, bendita a hora que você apareceu aqui em casa. Significa que toda hora que ele vier será uma hora bendita? Não. Naquele momento
Ele me abençoou com o seu trabalho e aquela hora foi bendita. Então, a bênção também pode ser ocasional. A bênção também pode ser singular. A bênção também pode ser seletiva. Nós estamos falando de oposto, então a maldição também pode ser singular. A maldição também pode ser seletiva. A maldição também pode ser ocasional. Então, agora, pensando dessa forma, se eu entendo que o salvo é aquele que anda perto de Cristo, mas ele pode ter errado ou adquirido legalidades em uma área que não é uma área especificamente que o tire da salvação, ele pode estar com uma maldição. Vou dar um exemplo claro aqui, a área financeira, que é essa que nós estamos lutando nessas 12 semanas. Porque você precisa ser rico para ser salvo? Não. Você precisa ser pobre para ser salvo? Também não. Você precisa viver em miséria para ser salvo? Não. Você precisa viver em superabundância para ser salvo? Também não. Então, obviamente, a área das finanças não é uma área ligada à salvação. Você tem que ser santo para ser salvo. Pode ser um santo rico ou um santo pobre. Tá? Santidade é isso. De repente você é um santo pobre, fez voto de pobreza, abriu mão dos seus bens, e ok, e você vai ser salvo. Mas de repente você é um santo rico. Deus te abençoou com uma propriedade intelectual louvável que te faz ter a capacidade de ganhar muito dinheiro. E você é milionário, bilionário, e vai ser salvo. Se o Mark Zuckerberg se converter, se o Elon Musk se converter, se o Jeff Bezos se converter, se o Bill Gates se converter, esses 4 que são homens, assim, talvez os mais ricos do mundo, eles vão ser bilionários e vão ser santos. E vão se converter de verdade, vão andar com Cristo e vão ser salvos. Então a área financeira não está ligada diretamente à área da salvação, você concorda? Pensando dessa forma, o crente que está salvo, está passando provação financeira, ele pode estar vivendo um quadro de maldição financeira. Porque adquiriu alguma maldição ao longo da vida. Então ele consegue andar em salvação, porque ele consegue andar com Cristo. As áreas que são determinantes para a salvação, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, ser um homem, aqui homem no sentido genérico, né, homem ou mulher, ser um homem sério, certo, correto, temente a Deus, fiel a Deus, essas áreas a pessoa não abre mão. Mas quem sabe ele cometeu alguns deslizes na sua vida que o bloquearam na área financeira. Ou foi alvo de um feitiço, uma maldição, através por um feitiço, que a gente vai falar num outro momento. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá bom, queridos? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar aqui no chat do YouTube, os que estão assistindo, obviamente, a aula ao vivo, ok? Vamos ver, vamos para frente. Então, eu coloquei um texto aqui de Josué, esse vai ser a nossa base de estudo hoje, vai ser Josué. E eu sei que todos conhecem a história que nós vamos falar, eu deixei os textos no final dessa aula, até porque ali eu quero fazer uma correlação do favor da graça de Deus. Mas como a gente vai falar de maldição, o negócio é falar de maldição desde o começo. Então, Josué capítulo 6, verso 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Gente, perceberam que eu botei laranja ali, coisas condenadas? Tá? Anotem isso se vocês puderem. Façam, eu não sei quem tem o hábito de anotar em caderninho, quem tem o hábito de grifar a Bíblia. Eu não grifo a Bíblia, eu grifo só Bíblias digitais, né? As minhas Bíblias online, que são aplicativos, vou mostrar uma aqui, por exemplo. Elas são todas grifadas. Então, se eu abrir um texto aqui qualquer, deixa eu pegar aqui Mateus, capítulo 8, 1, deixa eu ver. Então, eu clico aqui, vocês vão perceber que elas têm grifos, ó, cores, tá? Mas a Bíblia de papel não tem o hábito de riscar. Então, se você tem esse hábito de grifar, grife, tá? Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Então, aqui nós temos já um parâmetro. Deus havia dado um parâmetro a esse povo, aqui nós estamos falando do povo de Israel, que estava indo conquistar Jericó. É a conquista de Jericó, nós estamos falando de Josué capítulo 6, quando Deus
estabelece ali como que eles iriam conquistar Jericó. Vocês lembram muito bem, rodeariam a cidade por 6 dias, no 7º dia rodeariam 7 vezes, todos os dias eles rodeariam em silêncio, os sacerdotes na frente, no 7º dia rodeariam 7 vezes, e aí eles tocariam trombetas, né, de chifres de carneiros, chofares, e eles gritariam muito alto e as muralhas derreteriam, elas desmontariam na frente deles, eles invadiriam a cidade, matariam ali os soldados, eles teriam uma conquista daquela cidade. E aí Deus falou o seguinte: queimem tudo, só o ouro, a prata vão para os cofres do tesouro de Deus. Por quê? Porque como eles estavam avançando numa terra prometida, era necessário que eles enriquecessem, que eles tivessem recursos. Mas quem teria esse recurso? A igreja. Não tinha uma igreja formada na época, tá? Mas o sacerdócio, que era representado pela tribo de Levi, que era quem administrava tudo isso. Então, ninguém poderia pegar para si naquele primeiro momento. Eles pegariam no próximo momento? Pegariam. Próxima batalha que eles fossem, cada guerreiro ia ganhar o seu salário, que era o despojo da batalha. Mas naquele momento, não. A primeira cidade conquistada seria totalmente o ouro, a prata, os metais nobres, totalmente voltados para Deus. Então Deus já havia dado uma diretriz do que eram coisas condenadas. Nós temos várias diretrizes de Deus do que são as coisas condenadas. Tá? Várias diretrizes. A gente pode falar aqui de centenas de coisas hoje em dia. Por exemplo, eu não vou viajar para um país aliás, se eu for, ou quando eu for, às vezes que eu fui viajar para um país estrangeiro, eu não vou trazer de lá alguns souvenirs que são relativos a coisas malignas, religiosas, cultos religiosos. Não tem sentido, porque são coisas condenadas. Tá? Eu não vou fazer uso e prática de elementos, rituais, festas de religiões que não são o cristianismo. Então são coisas condenadas. E aqui Deus deixou bem claro isso a eles. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Então é muito importante para que eu não viva debaixo de maldições, sempre estar alerta ao que são as coisas condenadas no meu métier, no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia. É muito importante tomar esse cuidado, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Então Deus deu uma ordem, falando que vocês precisam ficar muito atentos às coisas condenadas, tomando cuidado de não pegar nenhuma delas, porque se vocês o fizerem, vocês vão tornar todo o arraial maldito. Então o problema aqui não seria apenas uma pessoa que o fizesse se tornaria maldita, mas toda uma coletividade. Nesse caso específico, todo o arraial dos israelenses, o arraial de Israel. Vocês vão ver na continuidade desse estudo, desse texto, que o Acã pegou coisas condenadas e ele foi condenado, mas não só ele, a família inteira dele, os seus animais, todos foram condenados. Então a maldição foi gerada, amaldiçoou toda uma história de um povo e condenou toda uma família. Tá? Então vamos tirar algumas lições sobre isso. Primeiro, a história da maldição de Acã é relatada no livro de Josué. Ela ocorreu durante a conquista de Jericó, uma das primeiras cidades que os israelitas enfrentaram ao entrar na terra prometida. A narrativa, deixa eu me colocar pro lado de cá, a narrativa começa com Deus ordenando que Jericó fosse destruída e que todo o saque conquistado nela fosse dedicado ao Senhor. Então ninguém, como eu estava falando, ninguém podia pegar absolutamente nada. Essa era uma instrução específica e era importante até para demonstrar completa dependência e obediência de Israel a Deus. Então Deus exigiu algo deles para que eles pudessem provar para Deus que eles eram dependentes ao Senhor, tá? Eu já passei por várias experiências de dependência de Deus, experiências quando Deus me requereu algumas coisas, sacrifícios grandes, Deus já requereu de mim. Isso é uma experiência minha com Deus. Vocês conhecem, né, no livro Quando Deus Te Leva ao Deserto? Deixa eu achar o livro para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Quando Deus Te Leva ao Deserto. Aqui eu conto. Quando Deus requereu de mim a minha profissão. Eu era designer de criação, tinha uma profissão excelente, eu já falei para vocês. Deus requereu de mim, eu casado, recém-casado, com um filho
de 6 meses, menos de um ano ainda aí, ou era menos até, se não me engano, hein? Talvez fosse até menos. Eu com um filho bebezinho ali, recém-nascido, Deus requereu que eu abandonasse o meu serviço e vivesse pela fé, vivesse da obra pela fé. E a nossa igreja, eu era só um auxiliar e não assalariado. Eu era voluntário na obra. Então, assim, imaginem vocês como é difícil você se manter obediente e dependente a Deus. Mas eu sempre fui 100% obediente, 100% dependente ao Senhor. Então, a gente passou por alguns desertos que estão relatados nesse livro, mas que são prova, todos esses desertos são a prova de que Deus é fiel, de que Deus cumpre aquilo que ele promete a nós. Bom, desse povo de Israel, teve um camarada chamado Acã, um dos israelitas, que desobedeceu a ordem. Então, como que nós adquirimos uma maldição, ou como que nós temos adquirido pequenas maldições ao longo dos anos? Desobedecendo ordens de Deus, tá? Nós falamos na aula passada sobre aquele que dá o dízimo do que acha que tem que dar, né? Ah, eu ganho 1.000, vou dar 30, não vou dar 100. Ah, eu ganho. Tá desobedecendo ordens de Deus. E isso vai acumulando maldições. Lá na frente, acontece uma destruição. Eu já vi pessoas sendo demitidas de empresas sem motivo nenhum, e não para ter um emprego melhor lá no futuro. Simplesmente ficaram na miséria. Foram perdendo tudo. E eu fico pensando, mas são crentes, por que está acontecendo, meu Deus? Aí se você passa a peneira assim, faz uma análise fina, você vai perceber que sempre... Eu encontrei um rapaz em São Paulo, interior de São Paulo, eu não me lembro a cidade, qual que era, e o rapaz falou exatamente isso. Nossa, eu sou empresário, tal, mas eu tô sempre quebrado, agora tô falido, não sei o que tal. E daí, o senhor podia orar para cancelar essa maldição? Falei, irmão, eu posso orar, mas eu só preciso te perguntar uma coisa. Como é que você é com Deus em relação ao dinheiro? Você é fiel nos dízimos, nas ofertas? Ele falou, pastor, sabe o que é? Aí quando o cara tá quebrado financeiramente e você pergunta isso, ele já responde, sabe o que é? É porque o cara sempre deu golpe em Deus, sempre foi malandrão. Eu, não, irmão, não sei o que é, me explica aí, você que sabe, então. Porque nem sempre a gente consegue dar o dízimo, porque é assim, aquela correria, porque não sei o quê, tá cheio de história. O maior erro da infidelidade, de descumprir ordens de Deus, é você fazer as suas contas pautado em 100% do que você recebe. A partir da hora que eu determino que eu sou fiel a Deus e que eu sou um cristão cumpridor dos mandamentos de Deus, eu só posso fazer minhas contas baseado em 90% do que eu recebo. Então, é óbvio, se eu ganho 1.000, meu salário não é mais 1.000, meu salário é 900. Eu só ganho R$900 por mês. Porque 100 não são meus, 100 pertencem ao Senhor. Se eu ganho 10.000, meu salário não é 10.000, meu salário é 9.000. Porque R$1.000 são do Senhor. Então eu nunca calculo os meus gastos com base no salário de R$10.000, porque esse salário de R$10.000 não é meu. O meu salário ele é de R$9.000. Então a matemática ela precisa ser muito clara. E às vezes a gente, num contexto até egoísta, nós acabamos tendo pequenos descumprimentos da lei de Deus ao longo dos anos e vamos adquirindo muitas maldições. Foi o que aconteceu com Acã. No entanto, Acã, um dos israelitas, desobedeceu essa ordem. Ele viu no saque, né, quando eles estavam saqueando a cidade, porque isso era permitido pela lei da guerra da época, alguns objetos valiosos, incluindo um manto babilônico. Vejam como que tem uma medida espiritual por trás disso. Um manto babilônico. Babilônia era uma terra pagã, uma terra que adorava demônios. Foi em Babilônia que nasceu o deus Tamuz, que é aquela figura que é adorada no pinheirinho de Natal, no Natal pagão, né? Quando você tem um pinheiro de Natal na sua casa, você tem um objeto de adoração a Tamuz. Então, filho de Nimrod com Semiramis, que era mãe de Nimrod, né? Nimrod casou com a própria mãe, engravidou e tal. É uma história terrível, tem vídeos no YouTube vídeos meus no meu canal do YouTube falando sobre isso. Então, ele pegou um manto babilônico, que então é um manto, é um símbolo, não é, de profecia, de poder espiritual da Babilônia, uma barra de ouro e alguns ciclos de prata. Depois a gente vai ver o peso
desse ouro, dessa prata. Acã cedeu à sua ganância e escondeu esses itens na sua tenda, violando assim a ordem de Deus. Terrível, né? Vejam aqui, ó. Consequentemente, o povo de Israel, imaginem, foi Acã quem fez a besteira, foi Acã quem violou a lei de Deus. Mas olha o que aconteceu. A consequência, quando o povo de Israel avançou para conquistar a cidade seguinte, chamada Ai, eles foram derrotados de forma humilhante. Por quê? Porque Ai era uma cidade pequena, não era fortalecida, não tinha muralhas e tinha um exército incipiente. Tanto que Josué falou, manda lá tantos soldados, sei lá, pouquíssimos soldados que dá conta do recado. E eles foram mortos, saíram todos lanhados, fugindo, foram humilhados. Josué, o líder de Israel, ficou perplexo e angustiado, sem entender a razão para essa derrota, e buscou a orientação de Deus. E aí, quando Josué buscou a orientação de Deus, meus amados, é que Deus resolveu mostrar o que estava acontecendo. Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Então, 2 pontos. Primeiro deles, foi revelado então que havia pecado entre eles e que alguém havia desobedecido às ordens divinas. Então eles tiveram uma revelação de Deus dizendo, tem pecado aqui, alguém desobedeceu a ordem de Deus, por isso nós estamos amaldiçoados. Através de um processo de sorteio, que era chamado Tumim e Urim, 2 pedras, uma pedra preta e uma pedra branca, que ficavam no centro do peitoral do sacerdote, que simbolizava sim e não. Era um tipo de adivinhação, colocava num saquinho de tecido, mexia lá e tirava uma pedrinha. Fazia uma pergunta a Deus e tirava uma pedrinha. Era o sim ou não, se era permitido naquela época. Através de um processo de sorteio, Acã foi identificado como culpado. Por exemplo, eles falavam assim, essa família aqui, daí puxava não. Essa família aqui, não. Essa família aqui, não. Essa, não. Essa, sim. Aí, família de Acã. Bota toda a família perfilada. É esse rapaz? Não. É esse? Não. É esse? Sim. Esse? Não. Vamos no sim de novo. É esse? Sim de novo. É esse? Sim de novo. É Acã. Então descobriram que era a família de Acã, que ele foi identificado. Vejam os grifos aqui. Ele confessou seu pecado e revelou onde havia escondido os objetos proibidos. Ele só confessou por quê, irmãos? Porque ele foi pego. Ele não confessou enquanto ele não foi pego. Ele não confessou enquanto a maldição estava ativa e o exército de Israel estava perdendo a guerra para Ai, uma cidade pequena, sem fortaleza. Gente estava morrendo pelo pecado dele, ele sabia, porque ele era o desobediente, e ele ficou de boca fechada. Então é o que eu falo do ladrão. O ladrão só fala para a polícia que vai parar de roubar quando ele é pego e é preso. Aí você pode entrevistar o ladrão, e aí, meu filho, você vai parar de roubar? Não, senhor, eu vou parar sim. Não, última vez na minha vida. Mas se ele não fosse pego, não fosse preso, ele falaria que é a última vez? Não, ele continuaria cometendo o mesmo erro. Nós vamos adquirindo maldições ao longo da nossa vida porque nós não somos pegos, porque nós não somos condenados, porque nós não somos castigados. Então você continua sendo desobediente, errando. Por isso que Deus criou aquele sistema de castigo chamado gafanhotos. Os 4 gafanhotos. Cortador, migrador, devorador, destruidor. Que Joel diz, o meu grande exército que eu mando contra vocês. Eu falei isso lá naquela semana da libertação financeira. Os gafanhotos são o exército que Deus manda. Por quê? Porque Deus entende que quando você erra, se você é descoberto e você não é punido, você vai continuar errando. O ser humano é assim. A ciência fala sobre isso. Você que é pai e mãe, você sabe a educação. Se você não punir seu filho por um erro, ele vai cometer o erro de novo. Então ele confessou o seu pecado porque ele foi pego. Porque se Acã não houvesse sido pego, ele não confessaria o seu pecado. Tá? Esse é um ponto importante. E aí ele revelou onde estavam escondidos os objetos proibidos. Acã e sua família então foram levados perante toda a congregação de Israel e receberam o justo castigo pelo seu pecado. Entenda, o seu pecado, ele passa por um justo castigo. Quando você comete um pecado, é pego e não passa pelo justo castigo, é bem provável que você vai voltar a cometer esse mesmo erro. Eles foram apedrejados e queimados. Atenção, não quero que você seja apedrejado e queimado, em nome de Jesus. Mas era a lei da época, era assim que se punia, infelizmente. Por isso que eu digo que nós nascemos num período muito bom, que é o período da graça, onde Deus nos perdoa e nos dá uma outra chance. Então, naquela época não tinha chance, não. Eles foram apedrejados e queimados, e sobre as ruínas foi erguido um monte de pedras como um memorial para lembrar as consequências da desobediência. Ficou um monte de pedras. Naquele lugar foi chamado o Vale de Acor.
tá? E ele ficou estéril por muitos e muitos anos, para sempre, na verdade. Se você for em Israel hoje, do lado de Jerusalém tem o Vale de Acor, do lado de Jericó tem o Vale de Acor, e lá não serve para nada. É um lugar estéril, até hoje, até os dias de hoje, tá bom? Então vamos lá. Essa história da maldição de Acã traz algumas lições importantes que podem ser analisadas. Quero analisar todas elas. Deixa eu ler aqui no chat se alguém tá comentando alguma coisa. A pastora Eva chegou, já vai sair pelo que vi. Robson tá aí também. O Jairo comentou. Vou colocar o comentário do Jairo aqui, né? Para ficar registrado na aula. Aqui o comentário do Jairo. Temos o mau hábito. Tá pequeno, né? Vou aumentar. Aqui. Temos o mau hábito de enxergar o futuro pelo presente. Com isso ficamos inseguros de dar os passos que Deus quer. Verdade, gostei dessa frase. O mau hábito de enxergar o futuro da perspectiva de hoje, né? Às vezes hoje está ruim, está dando errado as coisas, a gente pensa que o futuro vai ser assim. Ou às vezes hoje está bom demais, a gente pensa que o futuro vai ser assim também e não se precaver, e aí acontece alguma coisa no futuro que não é tão agradável. Bom, vamos analisar 5 pontos. O primeiro ponto da história de Acã, a obediência a Deus. Então nós temos que entender que você não faz algumas coisas que você gostaria de fazer, não porque você é uma pessoa boa, mas porque você tem que ser obediente. Tá? Eu não cometo alguns erros que eu gostaria muito de cometer porque eu sou obediente a Deus. Minha esposa me ajuda muito nisso. Às vezes eu fico chateado no trânsito, fico bravo, irritado. E uma vez eu fui baixar o vidro para xingar uma pessoa, não xingar palavrão, né? Falar, não sei o que e tal. E a Francine falou, não faz isso, não faz isso, faz isso. Aí eu peguei, baixei o vidro e falei com a pessoa, tá fechando a preferencial. Aí o cara, acho que ele nem falou nada, não lembro. Mas a Fran depois me chamou, depois desse episódio, e ela me fez ver de uma outra forma, não é? Que depois daquele dia nunca mais eu fiz isso. Ela disse assim, eu fico com medo quando você faz isso, porque eu não sei quem é a outra pessoa, eu não sei qual vai ser a sua reação, você me assusta quando você faz isso, eu fico amedrontada. E por amor à minha esposa, para não deixá-la se sentir assim, porque minha função é protegê-la, eu parei de fazer isso. Veja, minha esposa é um ser humano, e eu parei de fazer algo errado, né, de reclamar com o cara no trânsito que ele fechou a preferencial, por exemplo, porque minha esposa se sente insegura, porque eu quero mantê-la segura, porque não quero desagradá-la. Quanto mais aquilo que eu tenho que fazer diante de Deus. Então, nós precisamos, eu estou meio cortado aqui, nós precisamos criar o hábito de sermos assertivos em relação a Deus na obediência. Porque tem coisa que a nossa carne vai querer fazer. Tem coisa que é muito mais prazeroso. O pecado é muito mais prazeroso do que a santidade. Veja comigo, Jesus falando, eu vou te mandar como ovelha no meio de lobos. Não é nada fácil ser uma ovelha no meio de lobo. A ovelha, ela é o alimento do lobo. O lobo é o predador da ovelha. Não é uma boa proposta. Jesus fala, você vai, mas não vai levar 2 capas, não vai levar 2 túnicas, não vai levar 2 sandálias. Se derem uma bordada na sua cara, você vai virar outra. Não é gostoso andar desse jeito. Se te pedirem para dar 1 milha, ande 2, não é gostoso andar desse jeito. Jesus dizendo assim, ó, você quer me seguir? Negue a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Ele não falou para pegar um travesseiro, não é bom. Jesus disse para o jovem rico, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. O apóstolo Paulo disse, olha, nem que eu tenho que fazer meu corpo ser queimado, nem que eu dê meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, não sou nada. Então assim, você vê que o evangelho é um apelo para as dificuldades, é um apelo para aquelas pessoas que precisam ser mais fortes do que os demais. Então, claro que a proposta de Satanás é uma vida fácil, prazerosa, gostosa, sem muita cobrança, não é? Uma dos 11 mandamentos satânicos, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Raul Seixas colocou isso na música Sociedade Alternativa. Então você vê que é um contraste do chamado de Deus para a santidade, que é um chamado de abstinência, de autonegação, para o chamado de Satanás, que é um chamado de vida fácil, vida livre, não é? Que você pode ir na igreja, chorar, orar em línguas, levantar as mãos, chamar Deus de pai, de aba, e sair dali e fornicar, adulterar, fumar, beber. Esse é o chamado de Satanás. Então tem uma discrepância muito grande no evangelho vendido nos dias de hoje e naquele que Jesus nos exige. Por isso que ser obediente a Deus é o primeiro ponto de análise dessa história. Todos foram obedientes, menos Acã. Quem morreu? Acã.
Então, ser obediente é muito importante. O segundo ponto é a tentação da ganância. Nós temos que tomar cuidado. Como nós estamos falando de vitória financeira, nós temos que tomar muito cuidado em não confundir vitória financeira com um projeto de enriquecimento ilícito, confundir vitória financeira com feitiços ou mandingas para adquirir riqueza. Nós temos que tentar não mistificar aquilo que Deus nos deu como graça, aquilo que Deus nos deu como recompensa. Veja você, quando eu vou dar uma palestra numa igreja, e eu faço muito isso, a igreja me dá uma oferta. Eles pegam um dinheiro, um valor, me dão uma oferta. Eu não gosto de chamar isso de oferta. Eu gosto de chamar de pagamento. Pagamento. Porque a Bíblia não chama isso de oferta. A Bíblia chama de pagamento. Por algum motivo, ao longo dos anos, os pregadores, palestrantes, ensinadores cristãos, para tentar espiritualizar, para tentar colocar na linguagem do evangelho, chamaram o pagamento do trabalho de alguém dentro da igreja de oferta. Mas a verdade é que a oferta ela é para Deus. Tudo que nós levantamos, tudo que nós alçamos dentro de um culto ou de um ambiente religioso e ofertamos para Deus é oferta. E quando nós entregamos para um homem, é paga, é pagamento. Olha o que a Bíblia diz. Não atarás a boca do boi que debulha. Por quê? Porque justo é o trabalhador do seu salário. Justo é o trabalhador receber o seu salário. Paulo diz, aquele que ensina que receba paga dobrada, ou duplo salário, ou o dobro do salário. Então, pagamento é honesto, é justo, é cabível, é exigível, é santo. Não tem problema nenhum de você trabalhar, receber sua paga. Quando eu vou numa igreja e eu prego, ou eu dou uma palestra, um treinamento, às vezes eu vou dar palestra, né? Aí o pastor vem e traz um dinheiro, ele fala, eu tô te dando uma oferta. E eu entendo que aquilo não é uma oferta para mim. Eu entendo que aquilo ali é o pagamento pelo meu trabalho. É a recompensa pelo meu esforço, pelo meu conhecimento. Né? E eu tenho uma história muito legal que justifica valores, né? Porque as pessoas falam, mas por que quando você vai dar uma aula, o valor da sua aula é tão caro? Tão caro, não tanto quanto muitos conhecidos, mas mais caro do que o ensinador da igreja local, sei lá. Eu sempre penso nessa história. Um navio parou de funcionar, tinha um motor a diesel caríssimo e gigantesco, ninguém conseguia arrumar, ninguém conseguia arrumar, não pegava de jeito nenhum aquele motor, chamaram um mecânico de motor de navio, ele foi lá, olhou, analisou, não precisou abrir o motor nem nada, ele colocou o ouvido ali, mandou bater a ignição, não sei se é assim que é no navio, mas, né, de alguma forma, e aí fez algum barulhinho ali dentro, tal, ele pegou, tirou da maleta dele um martelo, calculou bem certinho onde tinha que bater e pam, bateu com uma certa força e o motor ligou e funcionou, todo mundo ficou feliz, ele só deu uma martelada. 10 dias depois chegou a conta, $10.000 era o valor daquele serviço. Aí a empresa contestou, pediu uma descritiva. Como assim $10.000? Esse cara só chegou aqui e deu uma martelada no motor. Qualquer um de nós podia ter dado uma martelada. Como? Não justifica $10.000. Aí a descritiva dizia assim, martelada no motor, $20. Conhecimento adquirido em saber qual é o local exato da martelada e a força correta da martelada, $9.980. Ou seja, a martelada custava $20. Qualquer um podia dar mesmo. Mas saber o lugar certo, a força certa para fazer o motor voltar a funcionar, esse era o preço de verdade do serviço. Então, quando nós sabemos ganhar dinheiro pelo nosso trabalho e é justo aquela paga, tá tudo certo, isso não é ganância. O problema da ganância é quando você quer mais do que a justa paga, mais do que o que é justo. Vocês estão entendendo? E aí eu vou dizer quem que é ganancioso, aqueles profetas da internet, que você sabe que não sabe nem falar o português direto, não tem estudo, não tem nada, só fica inventando profecia, pra gente doente da cabeça, porque quem fica caçando profecia na internet, no TikTok, no YouTube, no Facebook, e dá dinheiro pro cara profetizar o teu nome ali na live, é uma pessoa que não tem sanidade mental. Eu não vou nem dizer sanidade espiritual, não tem sanidade mental, porque não faz sentido isso. Aí você percebe esses profetas do TikTok, esses profetas da internet,
é só dinheiro, é ganância. Por quê? Porque eles não fazem algo que não seja por dinheiro. Eles não vão em algum lugar por algo que não seja por dinheiro. Então isso é ganância, tá? Eu vou contar um exemplo de algo que, eu como professor de vocês, de algo que Deus, é o profeta do Pix, tem muitos, meu Deus do céu. Um exemplo que ocorreu comigo, eu cobro hora-aula, né? Sou professor, sou ensinador, e eu cobro hora-aula. Então, é óbvio, quando eu só tinha bacharelado, a hora-aula custava X. Pós-graduado, Y. Mestrado, 2Y. Doutorado, 3Y, 4Y, mais 2X. Doutorado com experiência internacional, mais caro. Doutorado de experiência internacional deu palestra em Oxford, mais caro. Doutorado de experiência internacional deu palestra em Oxford com 8 livros lançados, é mais caro. Doutorado de experiência internacional, 8 livros lançados. E pós-graduado em neurociência pela PUC. Quer dizer, você vê que vai agregando valor no seu conteúdo, no seu currículo Lattes. E aí, a gente estabeleceu então que o valor da minha hora-aula era X, né? Um valor... O que acontece? Para a igreja me levar, ela tem que ter um número tal de alunos pagando um valor tal para somar todo aquele valor que vai ser correspondente às horas-aulas. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ir numa cidade, Manaus, vou dar um exemplo aqui, Manaus, eu ir em Manaus, em qualquer outra cidade do Brasil, 100 alunos pagando tantos reais, poderiam assistir um curso meu de 5, 6 horas, pagaria a minha hora-aula. Em Manaus, eles colocam 800 alunos pagando o mesmo valor. Então, em Manaus, eu poderia ganhar 8 vezes mais. Mas, para eu não ser vencido pela ganância, eu sempre recebo hora-aula. Se eu vou dar 5 horas de aula, eu vou receber 5 horas de aula. Se eu for dar 5 horas de aula para 30 pessoas, eu vou receber o valor de 5 horas de aula. Se eu for dar 5 horas de aula para 5.000 pessoas, eu vou receber o valor de 5 horas de aula. Vocês entenderam? Então, para evitar que a ganância me domine, eu fixei em hora-aula. Pronto, é isso. Quantas horas de aula? São tantas horas. O valor é X. Ah, mas vai ter 10.000 pessoas. Não, é o mesmo valor que se tivesse 10 pessoas. Eu não estou pagando o número de público. Aliás, você não está pagando o número de pessoas. Você está pagando o tempo do professor. Então, o que a gente faz com o resto do dinheiro? Fiquem ricos, ganhem dinheiro, sejam felizes, promovam novos eventos. Mas pro professor Carlo é só esse X. Então é isso, sabe? A gente tem que entender que a ganância ela é uma tentação. E você tem que criar dispositivos que te limitem para que você não seja ganancioso. Por exemplo, vou dar um exemplo de antigamente, outro exemplo, né? Eu ia pregar nas igrejas e os pastores falavam, olha, levanta a oferta do culto. O que entrar de oferta, metade é seu. Eu caí nesse erro muitas vezes. No início do meu ministério, inocente, vírgula, né? Ganancioso. Inocente no sentido de entender o que Deus queria para mim, mas ganancioso no sentido do pecado humano. E eu pensava, nossa, se eu levantar 16 mil reais aqui de oferta, vai ser 8 mil a minha oferta. E eu ficava pensando assim. Acabava que eu não pregava mais a palavra que Deus queria falar para a igreja, eu só falava uma palavra que ia agradar as pessoas para eles darem oferta. Isso é uma verdade. Então, eu comecei a não aceitar mais isso. Então, o nosso ministério é assim, você quer me levar para pregar na sua igreja, o nosso ministério vai perguntar, quanto você está disposto a separar como... A gente tem que chamar de oferta porque as igrejas não entendem, né? A gente fala um salário, um pagamento, eles vão achar ruim, como uma oferta para o pastor. E eles falam, X reais. Tá bom, a gente aceita ou não, não importa, mas é isso, a gente vai com o valor fechado da igreja. A igreja que determina o valor, óbvio. Quando não é pregação, quando não é aula, é pregação, quem determina o valor é a igreja. Mas por quê? Para evitar esse jogo da ganância. Não, vai e tira uma oferta. Imagina eu pregando numa igreja de 3.000 pessoas. Quanto que dá uma oferta de um culto, você fazendo um ofertório? Então, não aceito isso. São dispositivos que eu criei para não ser tentado pela ganância. Tá bom? O terceiro ponto de se atentar sobre a forma com que Acã foi amaldiçoado é o impacto do pecado. O pecado não afeta apenas o indivíduo, vejam, ele afeta a família, ele afeta os amigos, afetou o exército que lutou na cidade de Ai, todos sofreram a consequência da desobediência. O pecado de um numa casa destrói todos. Todos, desestabiliza a emoção, desestabiliza a inteligência, desestabiliza o mundo espiritual. Todos ficam desestabilizados. É terrível, irmão. Se eu pudesse falar para vocês assim, olha, não pequem, fujam da aparência do mal, não pequem.
Se agarre em Deus. Se vier uma tentação muito forte, se abraça nos pés de Jesus. Sabe, role no chão. Paulo dizia isso. Paulo dizia, eu esmurro a minha carne. Eu esmurro a minha carne, porque o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Porque Paulo sabia da consequência terrível do pecado. O quarto ponto é o arrependimento e confissão. Acã teve a oportunidade de se arrepender e confessar seu pecado, mas ele não o fez. Por isso ele morreu. Se Acã tivesse visto o erro, voltado lá, chamado Josué, olha só, eu peguei um negócio lá que eu não devia, está escondido aqui na minha tenda, vamos lá, eu quero me arrepender, quero devolver isso. Acã não teria morrido. Mas ele permaneceu com aquele pecado, sabendo que estava errado, vendo toda a desolação que estava acontecendo, e ele não confessou. O arrependimento genuíno é a confissão. E a confissão são os passos cruciais para a busca ou para buscar perdão e restauração de Deus. E o quinto ponto, a importância da integridade. A história de Acã enfatiza a necessidade de viver uma vida de integridade diante de Deus e dos outros. A honestidade e a transparência são fundamentais para manter um relacionamento saudável com Deus e com aqueles que estão ao nosso redor. Tá? Bom, para a gente encerrar, é uma aula mais longa hoje, eu quero só fazer uma leitura rápida desse texto, porque eu quero falar sobre a maldição que foi gerada no Vale de Acor e depois como a gente pode fazer o Vale de Acor florescer. Porque talvez você esteja pensando, tudo bem, mas então tá, agora eu estou entendendo que eu cometi vários erros ao longo da minha vida e algumas maldições realmente foram ocasionadas na vida financeira. Mas como que eu faço para romper com isso? Eu não quero viver amaldiçoado. Agora é a hora, eu vou te mostrar. Eu já te mostrei o problema, agora eu vou te mostrar como que a gente faz para se livrar disso, né? Qual a forma que nós fazemos para não viver debaixo de uma maldição que já está impetrada, uma maldição que já está acontecendo, ok? Josué capítulo 7, versos 19 ao 26, você pode ler aí na sua Bíblia. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Uma raiva, né, do crente que esconde as coisas. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele contou detalhadamente. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica e uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. E o Vale de Acor realmente existe em Israel até hoje. É um vale infértil. Pois bem, mas esse Vale de Acor ficou marcado na história de Israel e no coração de Deus. Porque foi um vale onde um desobediente e sua família pagaram um preço muito alto com suas próprias vidas. Aí nós encontramos a restauração no Vale de Acor. Isaías ele fala, e Oséias também. Isaías no capítulo 65, verso 10 diz, Saron servirá de pasto para as ovelhas. Saron é um deserto, por isso tem a rosa de Saron. Tá? E o Vale de Acor, que a gente viu agora, será lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Ou seja, Deus tem uma promessa. De onde for um lugar maldito, um lugar de morte, de pecado, de não confissão, de desprezo, lá vai se tornar um lugar de repouso para o gado, para o povo que busca o Senhor. E Oséias capítulo 2, verso 15 diz, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do Vale de Acor uma porta de esperança. O Vale de Acor era um lugar que não tinha mais esperança, porque ele se tornou estéril, se tornou ermo, um lugar esquecido e amaldiçoado. Mas Deus diz que aquele que busca o Senhor terá de volta suas vinhas
que é o sinal da prosperidade e da riqueza, porque um homem no deserto tinha uma vinha, ele tinha uma terra, ele tinha um poço, ele tinha um lagar, ele era um homem rico, era um homem nobre, mas também fará com que o vale de Acor será uma porta de esperança, onde não havia mais esperança, onde havia sepultamento, onde havia uma sentença final no vale de Acor, Deus ainda vai dar uma porta de esperança. Há como a gente ter esperança naquilo que nós achamos um dia que não tinha mais esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Ou seja, lá no Vale de Acor, nós ouviremos a voz da nossa mocidade. Ouviremos os primeiros choros, os primeiros risos, ouviremos as primeiras glorificações, a voz da mocidade daquilo que Deus nos criou. Então, há restauração no Vale de Acor. A minha oração hoje por vocês é que Deus possa restaurar aonde foi desolado, que Deus possa criar um pasto e criar descanso aonde foi lugar de sequidão e de sofrimento. Que Deus possa criar vinhas prósperas e possa fazer com que nasça a esperança no lugar onde era estéril e era um lugar de morte e condenação final. Que Deus possa fazer isso nas nossas vidas. Eu quero orar com vocês nesta aula, nesse momento, que nós estamos na parte das maldições financeiras e, obviamente, das quebras de maldições. Ore comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo todos os meus mentorados e alunos deste programa, deste pacote de mentoria em Vitória Financeira. Senhor, se porventura esse estudo de hoje fez muito sentido na vida de alguns, que esse vale de Acor, esse lugar onde foi amaldiçoado, se tornou estéril, por motivos de desobediência dos teus filhos, tomaram aquilo que não era deles, tomaram parte de dízimo, parte de oferta, prometeram coisas a Deus e não cumpriram, fizeram votos e não entregaram, se amaldiçoaram de várias outras maneiras, com palavras. Hoje eu coloquei no grupo, Senhor, do Telegram, um vídeo da moça contando a história de uma mulher que se amaldiçoava com palavras e o que ela amaldiçoou aconteceu. Tem muitos que se amaldiçoam com palavras e essa maldição fica na vida deles e acaba fazendo com que a vida deles se torne o Vale de Acor, um vale sem esperança, um vale de sequidão e morte. Mas nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que a palavra que está em Isaías e a palavra que está em Oséias se cumpra na vida deles. O lugar onde era um lugar morto, seco, se torne um pasto verde de descanso. Que as pessoas que buscam o Senhor possam descansar nesse lugar. Que aonde nós não tínhamos mais paz na cabeça, onde nós não tínhamos mais tranquilidade, aonde as noites de sono não eram mais tranquilas, onde os dias eram perturbados, turbulentos, possam se tornar a partir de agora dias tranquilos, noites abençoadas, paz e descanso. No lugar onde era morte e condenação, agora se torne uma porta de esperança, se torne um lugar de prosperidade, um lugar onde a vinha seja frutífera, um lugar de riqueza. Em nome do Senhor Jesus, que esse vale de Acã, que foi por muito tempo amaldiçoado na vida dos teus filhos, se torne agora abençoado, que a maldição seja cancelada, que a maldição seja quebrada e que a condenação seja vencida no Calvário, para que o teu filho e a tua filha estejam livres deste pecado, desta maldição, dessa condenação e possam a partir de agora desfrutar da bênção do Senhor, da colheita da vinha, do descanso do pasto e da esperança que a porta aberta está tendo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para a nossa conferência no Zoom. Você que está fazendo a aula ao vivo, você tem essa dádiva, né? De nós estarmos todos juntos numa videoconferência no Zoom, sempre logo depois da ministração da aula. Eu espero todos vocês daqui a pouquinho na nossa sala do Zoom. Até lá.